Então, olha só, sabemos que a citologia é um ramo da biologia extremamente importante do vestibular. Porque sabemos, né, de acordo com a teoria, né, celular, todo ser vivo ele apresenta célula. E daí existe uma controvérsia em relação aos vírus. Sabemos que os vírus, na verdade, eles não apresentam células. Então, de acordo com a teoria, né, celular, os vírus eles não são considerados seres vivos por serem acelulares. Ou seja, melhor dizendo, eles não apresentam células, né? De antemão, tá certo? Citologia é um ramo importante, por quê? Porque vocês devem ter em mente, relembrar a questão das células haploides e as células diploides. Lembrem-se, né, que as células em si, eles passam num processo de divisão celular, no qual observamos tanto a mitose quanto a meiose. Lembrem-se que a ideia da mitose é manter as mesmas cargas genéticas, mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Então, as células filhas apresentam a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. De antemão, lembrem-se que na meiose, onde vamos observar a meiose 1, que ela vai ser reducional, e a meiose 2, que vai ser equacional. No final desse processo, obtemos basicamente 4 células. E essas células filhas apresentam, tá certo? Metade dos cromossomos da célula-mãe. Observamos, meus vestibulandos, né, a questão, né, da meiose, né, lá na produção dos gametas sexuais, né? Observem que a estrutura externa, do qual eu chamo de quê? Membrana plasmática. Lembrem-se que toda célula ela apresenta membrana plasmática, mas nem toda célula apresenta parede celular. Se vocês observarem, galera, essa membrana plasmática, a principal função, lembrem-se que a principal função dela é atuar como permeabilidade seletiva. Ou seja, professor, essa membrana plasmática ela vai ser importante no controle de entrada e saída de substâncias, né? Percebam aí na imagem, né, que vamos ter um meio intracelular. Nesse meio intracelular vamos ter o citoplasma, onde observamos em células eucarióticas a presença do citoesqueleto, né? Onde vamos ter os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Percebam aqui, acompanhem na seta, o que chamamos de retículo endoplasmático, no qual lembrem-se que vamos ter 2 tipos de retículos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático agranular. Lembrem-se que o retículo endoplasmático rugoso, ele é impregnado de ribossomos, que por sua vez vai ser importante, né, justamente na síntese de proteínas, no qual esses ribossomos, além de estarem presentes, né, aderidos a essa membrana, estão presentes também no citoplasma, né? Lembrem-se que lá nas células procarióticas, observamos esses ribossomos livres no citoplasma, ok? Dando continuidade, vamos ter a presença das mitocôndrias. Galera, lembrem-se que as mitocôndrias, certo, são organelas autoduplicáveis. Lembrem-se daquela teoria da endossimbiose, no qual já foi abordada na UERN, né, na Universidade aqui do Rio Grande do Norte. De repente, né, cai uma questãozinha referente às mitocôndrias, até porque, lembrem-se que na mitocôndria vamos observar o DNA mitocondrial, onde, se vocês observarem, ela é considerada uma endomembrana, né? Observamos também os lisossomos, observem aí, ó, dê uma olhadinha aqui nos lisossomos. Esses lisossomos, tá certo? Eles são importantes, por quê? Porque eles vão atuar no processo de digestão intracelular. E lembrem-se que quando citamos digestão intracelular, observamos basicamente os 2 processos, fagocitose e pinocitose. E aí vem outra organela que vocês estão observando, chamada de centríolos. Lembrem-se, meus amores, que os centríolos, né, são organelas importantíssimas no processo de divisão celular. Até porque observamos, tá certo, que na divisão celular vamos ter a presença do fuso mitótico. Também os centríolos vão ser importantes na formação de cílios e flagelos e atuam também na formação do citoesqueleto. E, por fim, né, para fazermos aí justamente esse cito tour, observamos o complexo golgiense. Mas, fininho, só existem essas organelas? Obviamente que não. Estou listando aqui as organelas mais importantes. E aí vem o complexo golgiense, né? Uma das características do complexo golgiense é porque ele, na verdade, é importante na secreção. Lembrem-se que o complexo golgiense ele vai ser importante, né, para a formação dos próprios lisossomos, né, no empacotamento dos lisossomos e também na formação do acrossomo, que por sua vez esse acrossomo está presente lá no espermatozoide, onde apresenta a enzima protease, do qual vai ser importante, né, para o momento da
fecundação, né? Beleza? Só observando a vocês que é o seguinte, professor, não esqueçam aquela história, né, das células procarióticas e células eucarióticas. Percebam que as células procarióticas, né, o seu material genético encontra-se o quê? Disperso no citoplasma. E, ou seja, as células procarióticas não apresentam a carioteca, né? Lembrem-se que os seres que compõem, né, que são seres procariões, estão presentes no reino Monera. Quem são, professor? As eubactérias, arqueobactérias e as cianobactérias. E por fim, as células eucarióticas, elas apresentam um envoltório chamado de membrana nuclear, carioteca, onde o material genético encontra-se todo organizado, né, no citoplasma, né? Sabemos, né, que o processo de divisão celular é extremamente importante. O processo de mitose vai ser importante para o crescimento do indivíduo, né? E daí a importância, né, dos gametos sexuais no processo de meiose. Lembrando os vestibulandos, a espermatogênese, ela ocorre lá nos testículos, onde eu tenho a formação do quê? Dos espermatozoides, né? E a ovulogênese ocorre lá nos ovários, onde eu vou ter a formação, a produção do ovócito secundário. Não esqueçam, meus vestibulandos, que a fecundação, né, que é encontro do gameta masculino com o feminino, encontra-se, né, eles vão se encontrar basicamente nas tubas uterinas, né? Eu queria até fazer um comentário também em relação ao flagelo nos organismos procariontes, não é, né? Porque você falou agora há pouco, não é, sobre as organelas citoplasmáticas, e é importante o aluno em casa lembrar, né, que os organismos procariontes não apresentam as organelas membranosas, não é? Nós vamos perceber a presença dos ribossomos, mas enfim, vocês vão ver a bactériazinha apresentando o flagelo e vão questionar, e de onde vem esse flagelo nas bactérias? Já que as mesmas não possuem centríolo, não é isso? Então é importante o aluno lembrar que o flagelo nos organismos procariontes tem origem proteica, não é? São originados a partir da proteína, né, denominada flagelina ou tubulina. Então é muito importante o aluno em casa fazer essa relação, não é, da célula procariota com a célula eucariota, as estruturas presentes, as estruturas ausentes, não é? Como o professor Kleber citou agora há pouco. Não é isso?